Quem sou eu pra que o grande receba? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, amadas irmãs. Dia 29 de agosto, quase no fim do mês. Graças ao Senhor, estamos aqui para saborear a palavra do Senhor, palavra rica, pura, que nos alimenta espiritualmente e nos dá discernimento em todas as áreas da nossa vida. Iniciando o programa com provérbios, palavras de sabedoria. E o provérbio de hoje diz assim: o que semeia a injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Provérbios, capítulo 22, versículo 8. Temos como título hoje, semear para o Espírito. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Paulo cita as palavras de Salmos 14, Romanos 3, 10 até 12. Mas agora se manifestou a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. E a morte reinou sobre toda a humanidade, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças ao Senhor que hoje temos a opção de andar no Espírito, pois antes da nossa fé em Cristo andávamos segundo a carne. E as obras da carne são repugnantes e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias e etc. A nossa única salvação é viver e andar no Espírito. Paulo adverte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Bom dia, queridas ouvintes. Amanhã retornaremos neste mesmo horário com mais provérbios. Tenha um excelente dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Terezinha Soares dos Santos. Levantar antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus, invocando profundamente o Jesus. Bom dia, amadas irmãs, em Cristo Jesus. Cumprimento a todas com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar início à mensagem dessa semana 1, sexta-feira. Leitura bíblica, Atos capítulo 3, versículos de 16 ao 26, ainda em Atos capítulo 4, versículo 1 ao 11. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido.
Esse versículo está em Gálatas capítulo 3, versículo 14. Ninguém pode ir contra o Espírito, é o tema da mensagem dessa sexta-feira. O discurso de Pedro no pórtico de Salomão, depois da cura do paralítico, foi ousado e chamou a atenção dos líderes judeus que começaram a oposição à pregação dele e de João. Quando alguém está no poder, não quer mudança, e geralmente o falar de Deus implica mudanças, porque o Senhor quer avançar. Pedro ressaltou que, embora os judeus fossem responsáveis pela morte de Cristo, Deus já havia predeterminado sua morte. Havia doravante a necessidade do arrependimento deles para o cancelamento de seus pecados, a fim de que eles praticassem a dispensação da fé na era da graça, em Atos capítulo 3, versículos 16 ao 22. Ele lembrou ao povo que Deus já havia dito a Moisés, em Deuteronômio 18, que ressuscitaria um profeta semelhante a ele, e a todo o que ele não ouvisse, pediria conta. Jesus, o descendente de Abraão, por meio de quem todas as famílias da terra seriam abençoadas. Atos, capítulo 3, versículos 23 a 26. Assim que ressuscitou, Deus o enviou primeiramente judeus para os abençoar. Eles tinham o privilégio de ser os primeiros a receber a bênção. Contudo, ela não é exclusivamente deles, mas de todas as famílias da terra. Até Pedro, na casa de Cornélio, se admirou quando o Espírito Santo foi derramado, batizando os gentios que creram no Senhor Jesus. Os judeus não tiveram a compreensão de que a bênção de Abraão é para todos. A partir daí começou a oposição. No início da igreja houve de fato uma mudança de dispensação e quem liderava essa mudança não mais estava preso às coisas da dispensação anterior, a dispensação da lei. Não vemos Pedro e João falarem sobre a lei, a circuncisão ou Moisés. Eles passaram a falar da morte e ressurreição de Cristo, e o Espírito Santo agia e atuava com grande poder, fazendo um coxo de nascença andar. Isso é tremendo. No capítulo 4 de Atos, lemos: Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Isso podemos conferir em Atos capítulo 4, versículos 1 ao 4. Como mencionamos, de imediato surgiram diferentes instituições daqueles que estavam estabelecidos no poder, sacerdotes, capitão do templo e saduceus, em oposição a Pedro e João e à palavra dos apóstolos. Como já era tarde, prenderam Pedro e João, recolhendo-os no cárcere, para arguí-los depois. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote e todos os que eram de sua linhagem, para arguí-los depois, conforme vemos nos versículos 5 e 6. O problema todo surge quando o grupo dominante, a elite que tem poder e privilégios, sente-se ameaçado de perder suas regalias. Eles se opõem a qualquer mudança e a rejeitam. Essa foi a mesma dificuldade que o povo teve em aceitar os profetas que falavam da parte de Deus.
Por isso perseguiram todos os profetas, como também a Jesus. Geralmente o mover do Senhor vai contra a consolidação de um poder humano. Quando Deus fala, as coisas mudam, porque Deus é atual e dinâmico. Houve uma mudança de dispensação da lei para a fé em Cristo, e os judeus não aceitaram essa mudança. O que aconteceu depois? Ao ser arguido, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Atos capítulo 4, versículos 9 e 10. Os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo. Pedro foi ousado e a todo o tempo os lembrava que eles tinham crucificado Jesus. Ele vive e é a palavra angular. Conferir o versículo 11. Não se pode anular a cruz de Cristo. Amém, Senhor Jesus. Pegue um papel, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje. A luz na palavra, a direção e a admoestação. Ó Senhor Jesus, a luz que eu ganhei nessa mensagem é que ninguém pode ir contra o Espírito. Ó Senhor Jesus, a direção fala que no início da igreja houve de fato uma mudança de dispensação. E quem liderava essa mudança não mais estava preso às coisas da dispensação anterior, a dispensação da lei. Não vemos Pedro e João falarem sobre a lei, sobre a circuncisão ou Moisés. Eles passaram a falar da morte e ressurreição de Cristo. Não é levar o que eu acho, o que eu penso. E esse nome tem poder, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos. Sim, ele vive e é a pedra angular. Não se pode anular a cruz de Cristo. Essa é a porção que Deus preparou para nós hoje. Até amanhã, com mais uma porção da palavra. Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Oi, crianças! Jesus foi à cruz para me dar uma nova vida! Romanos 5:8. Vamos fazer menção na quinta-feira? Jesus foi à cruz para me dar uma nova vida. Jesus foi à cruz para me dar uma nova vida. Para me dar uma nova vida. Para me dar uma nova vida. Uma nova vida. De novo! Jesus foi à cruz para me dar uma nova vida. Jesus foi à cruz para me dar uma nova vida. Para me dar uma nova vida. Para me dar uma nova vida. Uma nova vida. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Como boa terra, me apego a tua voz. Medos, incertezas, tudo se desfaz. Obrigada, amadas irmãs, pela sua companhia, pela sua audiência. Bom dia! Senhor, te dê sabedoria nas suas escolhas neste dia. Senhor, abençoa a tua casa, abençoa a sua família, o seu trabalho. Deus abençoa a sua renda. Deus abençoe o lugar onde você passar. Que as pessoas ao seu redor sejam todas abençoadas.
Que a tua presença faça diferença nos lugares onde você entrar. Senhor Jesus, traga para você a paz, a alegria, a força, a confiança no Senhor. Amadas, importantíssimo todas nós nos fortalecermos. Os dias são difíceis, nós temos que estar fortes, perseverantes na nossa busca espiritual, porque os tempos vão piorando a cada dia, né? E a gente luta contra o relógio, não é assim, mas todo dia a gente luta para remir o tempo, porque o tempo não volta mais. Então, que nós possamos ter essa sabedoria de buscar o Senhor enquanto a gente pode achá-lo, né? Mas quero trazer para você palavra que alimente o seu espírito, que te regozije, que te traga força e alegria, né? Porque nós crentes somos um povo alegre, né? Nós temos a presença do Senhor, seja nos dias bons como nos dias de tribulação, né? O Senhor está conosco até a consumação dos tempos. Essa é a sua promessa, né? A qual não pode falhar. Amém? Deus te abençoe neste dia. Vamos ler Ezequiel, capítulo 47, versículo 5. Diz assim: mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Amém? Aleluia! O Senhor aumenta o nível das águas, né? Isso significa que Ele aumenta a graça para a gente, né? Não tira os obstáculos, mas Ele aumenta a água, aumenta a graça, e aí a gente tem que nadar, né? Para poder atravessar nado o rio, né? Porque a pé não dá para passar. Então, fica comigo, vamos ler o fluir do rio da graça no livro de Ezequiel. Mencionamos o rio da graça no livro de Efésios e hoje o veremos no livro de Ezequiel também. Esse livro mostra que o rio fluía do limiar do templo. E Ezequiel foi levado por um anjo para pisar suas águas, as quais no começo lhe davam pelos tornozelos. Porém, o nível da água foi subindo para os joelhos, depois para os lombos. Ezequiel 47:4 fala que mediu. Medir significa tomar posse. Toda vez que Deus nos prova e aprova, Ele toma posse de mais um pouquinho de nós. E quanto mais formos governados por Cristo, menos liberdade a gente tem. A água da graça precisa crescer em nossa vida. Na última medição de 1000 côvados, os pés de Ezequiel não mais tocavam o chão. Enquanto temos o pé no chão, ainda temos apoio, né? Para a gente viver aqui pelas coisas da terra, né? A gente se apoia na nossa habilidade, no nosso conhecimento. Mas quando o nível das águas sobe, a ponto de perdermos esse apoio e o controle das coisas, ficamos desesperados, porque saímos da nossa zona de conforto. Entretanto, é exatamente isso que Deus deseja fazer com a gente. Essa é a verdadeira vida cristã, é a verdadeira vida da igreja. Enquanto temos os pés no chão, usamos a nossa capacidade e habilidade para administrar a igreja, para ajudar os irmãos. Mas o Senhor quer elevar as águas, até o ponto de nos fazer ficar perdidos, sem saber para onde ir. A água, então, ela nos leva e dirige. Uma vez que nascemos do Espírito, nós precisamos ser guiados por Ele, né? Assim nos diz João, capítulo 3, versículo 8. O Senhor quer fazer-nos experimentar o sobrenatural. Precisamos deixar o Espírito fazer isso com a gente. Devemos flutuar e até mesmo mergulhar. Nossos conceitos naturais são obstáculos para Deus fazer a sua obra. A história de Naamã mostra que ele tinha lepra. É uma doença incurável naquela época, né?
Você pode ler em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. O leproso era considerado imundo e ficava isolado da sociedade. Naamã era um grande comandante, um herói de guerra, mas tinha lepra e não havia quem o curasse. O texto ainda diz que uma menina de Israel fora levada cativa à Síria e servia a mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: nós temos um profeta em Israel que pode curá-lo. Aqui, menina em hebraico quer dizer insignificante, desprezível. Mesmo sendo uma menina insignificante e desprezível, ela sabia onde estava a cura. Naamã, então, foi até Eliseu buscar a cura. Mas o profeta nem mesmo saiu de casa para recebê-lo. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. 2 Reis, capítulo 5, versículo 10. Isso feriu o ego de Naamã, que pensou: eu, o grande comandante, chego à sua casa depois de uma viagem longa e você nem sai para me receber? E ainda me manda mergulhar 7 vezes nesse rio Jordão? Porém, seus subordinados lhe disseram: se o profeta lhe tivesse exigido algo mais difícil para ser curado, você não obedeceria? Por que não faz isso? Ele então se humilhou e obedeceu. Mergulhou 7 vezes e quando saiu das águas, sua pele estava tão limpa quanto a de uma criança. Ou vivemos a vida inteira com lepra, ou abandonamos nossos conceitos e obedecemos a palavra do profeta. Precisamos ser simples como essa menina, insignificante e desprezível, para entrar no reino dos céus. Em Mateus 18:3 diz isso, que nós precisamos ser como uma criança para poder entrar no reino, né? Nossos adolescentes e crianças têm sido exemplos para nós na questão da simplicidade e obediência. E Deus os tem abençoado e feito muitos milagres por meio deles. Na cidade de Olímpia, uma criança de 8 anos foi à sala dos professores da sua escola e disse que queria orar por eles. No começo, acharam aquilo ingênuo, engraçado e interessante. Mas logo perceberam que o menino falava sério. Ele disse: eu quero orar por vocês, mas antes vamos fazer a imersão na palavra. Então os professores perguntaram o que era a imersão. E ele respondeu: é muito simples. Eu falo uma frase e vocês repetem. Então começaram a fazer a imersão. Depois de orar, a criança ainda semeou 20 livros. Antes de deixar a sala, ele disse: eu sou da sala tal e se alguém quiser alguma oração particular, pode me procurar. 2 professoras foram procurá-lo. Uma delas pediu oração pelo casamento. Ela pediu isso para uma criança insignificante e desprezível. Uma criança de 8 anos. Entretanto, essa criança sabia onde estava a cura, pois cria na palavra profética. A palavra agiu e essa professora levou o marido à reunião da igreja. Uma segunda professora também disse que iria à reunião da igreja com o marido. Deus pode fazer milagres por nosso intermédio se formos simples e obedientes. Precisamos deixar o fluir desse rio nos levar. Amém? Então, que nós possamos seguir o Espírito, né? E deixar a água nos levar. Mergulhar, né? Não ter medo do rio. Esse rio é o rio da graça. A gente não precisa ter medo desse rio. Nós não vamos afogar nesse rio. Certo? Mas não precisamos ter medo desse rio. Esse rio é o rio da graça. E ele brota lá no templo, né? A nascente dele é lá no templo. Vem de Deus esse rio. Então ele vem para nos tirar das coisas terrenas. Amém, irmãs? Essa criança foi um modelo para nós. Ela estava totalmente envolvida com a imersão e envolvida com a oração, né? E ela foi simples e obediente. Ela falou: eu vou praticar isso na minha escola, com as pessoas que eu convivo, né? E fez isso, e deu certo, né? Então, o Senhor tem dado para nós muita graça,
né? Ela flui todo dia para nós. E o objetivo é esse, tirar o pé do chão. Amém? Vamos confiar no Senhor? É Ele quem nos dirige. Amém? Vamos mergulhar nesse rio. Há um rio que sai do trono de Deus para regar toda a terra, toda a terra. Há um rio que sai do trono de Deus para regar toda a terra, toda a terra. Este rio alegra a cidade de Deus, a igreja que é seu corpo, sua expressão. A igreja que é seu corpo, sua expressão. Lá na cruz, lá na cruz do corpo de Jesus, jorrou sangue e água, sangue e água. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse rio. Esse rio é que nos ajuda, Senhor, a sair das coisas terrenais. Obrigada pela nossa comunhão com as irmãs, com os irmãos da igreja no final de semana. Como é bom estar reunido com os irmãos. Isso para nós é um bálsamo depois de uma semana de muita luta sozinha. Quando estamos com os irmãos, somos fortalecidos com a palavra e também com a companhia dos irmãos. Muito obrigada, Senhor, por mais essa semana que nós estamos desfrutando de Ti e aprendendo a confiar no Senhor. Isso nós pedimos a Ti, Senhor. Aumente a nossa fé, para que nós possamos confiar no Senhor e mergulhar nesse rio. Porque é o rio da graça. Ele não vai nos deixar cair, não vai nos deixar afogar nesse rio. Esse rio é para nos encher, esse rio é para levar vida para as pessoas. Que nós possamos a cada dia conhecer mais o seu propósito, o seu plano e podemos participar dele como uma criança, confiando nos braços do Pai. Amém. Graças ao Senhor. Amadas, vamos começar a nossa leitura bíblica. Nós estamos lendo Jó, capítulo 31, né? E a conversa entre Jó, Elifaz e Zofar. Então, esses são seus amigos que estão criticando, né? Achando que ele está com algum pecado oculto, algo não confessado e que ele está sendo castigado por Deus por isso. Mas nós sabemos que não é isso que acontece, né? Na verdade, o Senhor permitiu que essas coisas acontecessem para que ele fosse aperfeiçoado, firmasse a sua fé. E o Senhor está também limpando, né, a vida de Jó, né? Então, a gente confia no Senhor, né, de todo o nosso coração. E isso é um exemplo para nós, para as tribulações, né? Porque Jó é um exemplo para todos nós, não é? De paciência, de fidelidade, né? De sabedoria, um exemplo e tanto. Então, que nós possamos aplicar tudo isso que a gente está vendo aqui, né? Vamos lá, capítulo 31, que Deus me pese numa balança justa. Versículo 1, fala de Jó. Fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar para uma virgem. Do contrário, qual seria a minha porção do Deus lá de cima? E que herança receberia do Todo-Poderoso desde as alturas?
Por acaso não é a perdição para o ímpio e a desgraça para os que praticam a maldade? Será que Deus não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade ou se o meu pé se apressou para o engano, que Deus me pese numa balança justa e conhecerá a minha integridade. Nunca cobicei nem adulterei. Versículo 7. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos e se alguma mancha se apegou às minhas mãos, então que outros comam o que eu semeei e que seja arrancado o que se produz no meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, se fiquei rondando a porta do meu próximo, então que a minha mulher moa os cereais para outro homem e que outros se deitem com ela. Pois eu teria cometido um crime hediondo, um delito a ser punido pelos juízes. Isso seria fogo que consome até a destruição e arrancaria toda a minha colheita pela raiz. Sempre fui justo e caridoso. Versículo 13. Se não reconheci o direito do meu servo ou da minha serva quando eles reclamavam contra mim, então, que faria eu quando Deus se levantasse no tribunal? E se ele me interrogasse, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre da minha mãe não os fez também a eles? Ou não é o mesmo Deus que nos formou no ventre materno? Se retive o que os pobres desejavam, ou deixei que os olhos das viúvas esperassem em vão, ou se sozinho comi o meu bocado, sem reparti-lo com os órfãos, porque desde a minha mocidade eu os criei como se fosse pai deles durante toda a minha vida. Fui o guia das viúvas. Se vi alguém perecer por falta de roupa ou notava que o necessitado não tinha que se cobrir, se ele não me agradeceu do fundo do coração quando se aquecia com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, sabendo que eu tinha o apoio dos juízes, então que a omoplata caia do meu ombro e que o meu braço seja arrancado da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Nunca neguei a Deus. Versículo 24. Se no ouro pus a minha esperança, ou se eu disse ao ouro fino, você é a minha garantia. Se me alegrei por ser grande a minha riqueza e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia ou para a lua que caminhava em seu resplendor, e o meu coração se deixou seduzir em segredo, e eu lhes atirei beijos com a mão, também isso seria um delito a ser punido pelos juízes, pois eu teria negado a Deus que está lá em cima. Nunca me alegrei com o mal. Versículo 29. Se me alegrei com a desgraça do que me odeia, e se exultei quando o mal o atingia, eu que não deixei a minha boca pecar, rogando praga para que morresse, se as pessoas que moram na minha tenda não disseram, quem nos dera encontrar alguém que não se saciou da carne provida por ele, pois o estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas estavam sempre abertas para os vigilantes. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando a minha iniquidade em meu íntimo, porque eu tinha medo da grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, fazendo com que eu me calasse e não saísse da porta. Eis aqui a minha defesa. Quem dera que eu tivesse quem me ouvisse, eis aqui a minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Por certo que a levaria sobre o meu ombro e a poria sobre mim, como se fosse uma coroa. Eu lhe mostraria o número dos meus passos, como príncipe eu me aproximaria dele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os meus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem pagar, ou se causei a morte aos seus donos, que ela produza espinhos em vez de trigo e joio em lugar de cevada. Fim das palavras de Jó.
Agora vai começar as falas de Eliú, capítulo 32, versículo 1. Aqueles 3 homens pararam de responder a Jó, porque ele se considerava justo. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, ou Buzita, da família de Rão. Ele ficou indignado contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Eliú também ficou irado com os 3 amigos de Jó, porque mesmo não tendo o que responder, eles o condenavam. Eliú, porém, havia esperado para falar a Jó, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando Eliú viu que aqueles 3 homens já não tinham o que responder, ficou irado. Primeira fala de Eliú. O sopro de Deus dá entendimento. Então, Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, tomou a palavra e disse: Eu sou de menos idade e vocês são idosos. Por isso tive receio e fiquei com medo de dar a minha opinião. Pensei assim: que falem os que têm mais idade e que a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. Os de mais idades não são os sábios, nem são os velhos, os que entendem o que é reto. Por isso digo, escutem o que eu vou dizer e também eu darei a minha opinião. Deus pode vencê-lo e não o homem. Versículo 11. Eis que esperei que vocês falassem e dei ouvidos às suas considerações, enquanto, quem sabe, buscavam o que dizer. Dei atenção ao que diziam, mas nenhum de vocês conseguiu refutar Jó, nem responder aos seus argumentos. Portanto, não me venham com a seguinte desculpa: descobrimos a sabedoria. Deus pode vencê-lo e não o homem. Ora, ele não me dirigiu palavra alguma e eu não lhe responderei com as palavras que vocês usaram. Darei a minha opinião. Versículo 15. Jó, os 3 estão pasmados. Já não respondem. Faltam-lhe as palavras. Será que devo esperar, pois não falam? Estão parados e nada mais respondem? Também eu, de minha parte, vou responder e darei a minha opinião, porque tenho muito que falar. E o meu espírito me constrange, eis que dentro de mim sou como vinho, sem respiradouro, como odres novos, prestes a arrebentar. Permitam, pois, que eu fale, para poder desabafar. Abrirei os lábios e responderei. Não tratarei nenhum de vocês com parcialidade e não vou lisonjear ninguém, porque não sei lisonjear. Se assim fizesse, em breve me levaria o meu Criador. Capítulo 33, versículo 1. Os meus lábios proferem o puro saber. E agora, Jó, escute os meus argumentos e dê ouvidos a todas as minhas palavras. Passo agora a falar. Em minha boca fala a língua, os meus argumentos provam a sinceridade do meu coração e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me se for capaz. Prepare os seus argumentos e apresente-se diante de mim. Eis que diante de Deus sou igual a você. Também eu fui formado do barro, por isso não tenha medo de mim, a minha mão não será pesada sobre você. Você disse que não tem iniquidade. Na verdade, você falou diante de mim. Eu ouvi o som das suas palavras dizendo: estou limpo, sem transgressão, sou puro e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera seu inimigo. Prendeu os meus pés com correntes e observa todas as minhas veredas. Deus é maior do que o homem. Versículo 12. Devo lhe dizer que nisto você não tem razão, porque Deus é maior do que o homem. Por que você discute com ele, afirmando que ele não presta contas de nenhum dos seus atos? Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de 2 modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para afastar o ser humano dos seus planos e livrá-lo do orgulho,
para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Deus lhe restitui a sua justiça. Também no seu leito é castigado com dores, com um incessante conflito em seus ossos, de modo que abomina o pão e detesta até a comida mais saborosa. A sua carne que se via agora desaparece, e os seus ossos que não se viam agora aparecem. A sua alma está perto da morte, e a sua vida se aproxima dos que trazem a morte. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que é certo, então Deus terá misericórdia dele, e dirá ao anjo: livre-o, para que não desça a cova. Já achei um resgate para ele. Então a sua carne recupera o vigor da infância, e ele volta aos dias da juventude. Ele ora a Deus, que se agrada dele, com alegria vê a face de Deus, e Deus lhe restitui a sua justiça. Depois cantará diante de todos e dirá: pequei, perverti o direito e não fui punido como merecia. Deus livrou a minha alma de ir para a cova e a minha vida verá luz. Eis que Deus faz tudo isto 2 e 3 vezes no seu trato com o ser humano, para reconduzir da cova a sua alma e iluminá-lo com a luz dos viventes. Agora, Jó, preste atenção e escute o que eu vou dizer. Fique calado porque eu vou falar. Se você tem alguma coisa a dizer, diga. Fale, porque gostaria de lhe dar razão. Se não, escute o que eu vou dizer. Fique calado e eu lhe ensinarei a sabedoria. Senhor Jesus, aqui estamos vendo Eliú, né, que se manifesta agora, começa a falar, e segundo sua própria boca disse, né, no final da fala aqui, do capítulo 33, é para Jó ouvir e ficar calado. Porque ele vai ensinar a sabedoria a Jó, né? No começo a gente viu que na sua fala ele começa humilde, dizendo, sou o mais novo, né? Mas logo em seguida ele diz, os velhos, os idosos não são os mais sábios, né? Ora ele está humilde, ora ele está soberbo, né? Então, isso é bem próprio dos jovens, né? É um pouco desequilibrado, né? E certamente ele está bastante enganado, né? Porque Jó é rico em sabedoria, ele que tem que aprender com Jó e não o contrário, né? Mas enfim, a fala dele continua amanhã, né? E a gente vai poder conhecer o que está no coração de Eliú, né? Eu peço que você continue com a irmã Lene, que traz palavras riquíssimas para nós, salmos, provérbios, e estamos lendo agora 2 Coríntios. Bom dia, irmã Vera, queridos ouvintes. Continuando a leitura bíblica de hoje, vamos ler Salmos capítulo 43, Provérbios capítulo 22, versículos 8 e 9, e a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, começando com Salmos. Desejos pelo santuário. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a nação infiel. Livra-me dessa gente fraudulenta e injusta, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus meu. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, meu auxílio e meu Deus. Agora, Provérbios 22, 8 e 9. O que semeia a injustiça colhe a desgraça, e a vara da sua indignação será destruída. O generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres.
Agora a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. O ministério da nova aliança. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, pois neste particular o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tenho, pois, tal esperança, amigos, com muita ousadia, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Bom dia, amanhã retornaremos com mais uma leitura bíblica, neste mesmo horário, se o Senhor permitir. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: Não desista, há uma coroa esperando por você. Recebam com carinho, Taíka Saleb. A segunda carta a Timóteo apresenta o estágio final do ministério do apóstolo Paulo. Embora ele tenha pregado publicamente e visitado as pessoas em seus lares, não foi muito positiva a reação da boa parte daqueles que estavam debaixo dos seus cuidados. Deus, por meio do apóstolo, investiu muito tempo na vida espiritual dos santos,
especialmente em Éfeso, uma importante igreja na região da Ásia. Mesmo debaixo de muita crítica, abandono e rejeição à sua pessoa e ao ministério, Paulo, ao proferir suas últimas palavras, destaca alguns pontos cruciais. O primeiro deles é que o Senhor em breve voltará. Paulo precisou escrever isso porque os efésios se recusavam a tomar a palavra de Deus e a crescer espiritualmente. Paulo precisou lembrá-los de que todas as coisas que eles estavam fazendo seriam um dia julgadas pelo Senhor dos vivos e dos mortos. Obrigada, Senhor, por nos fazer lembrar que o Senhor em breve voltará e que todas as coisas que fazemos serão um dia julgados pelo Senhor. E nós queremos estar sendo preparados hoje para estarmos prontos naquele dia. Senhor, anima-nos com a Tua vida, com a Tua palavra. Ó Senhor Jesus, queremos avançar, queremos prosseguir para Ti, aguardando e apressando a Tua vinda. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa nossa querida irmã Isa. Seja bem-vinda, amada irmã. Muito obrigada, irmã, pela tua colaboração com o programa Mães Amorosas. Bom dia, amados ouvintes. Deus abençoe a vocês e as irmãs. Desejo a todos um bom dia. Eu quero convidar vocês para orar comigo nesta manhã. Jesus é nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por mais um dia que me concede. Obrigada pelo pão de cada dia. Ó Senhor Jesus, obrigada por morrer na cruz, salvar nossos pecados, derramar teu sangue precioso. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas. Ó Senhor Jesus, abençoa o mundo inteiro, o Brasil, os estrangeiros, todas as famílias. Ó Senhor Jesus, abençoa nossa cidade, Caetité, região, municípios. Abençoa todas as escolas, todos os diretores, todos os professores, todos os jovens, os adolescentes, todas as crianças, as criancinhas do mundo inteiro, todos os abrigos, todos os casarões, casa de apoio, delegacia, albergue, orfanatos, todos os moradores de rua, todos os desamparados, todos os hospitais, todos os UPA, todas as clínicas, todo posto de saúde, casa de saúde, todas as UTI, todas as famílias que estão internadas, que estão entubadas, estão isoladas, todos estão acamados em casa, todos estão passando um problema na família, com o pai, com a mãe, com o irmão, um problema na justiça, todos estão com depressão, todas as pessoas que necessitam nesse momento uma palavra amiga. Ó Senhor Jesus, todas as pessoas que perderam, estão perdendo seus entes queridos todos os dias, conforte o coração de cada um, a vida, a saúde. Ó Senhor Jesus, abençoa todas as irmãs, Senhor Jesus, todos os ouvintes, abençoa seus familiares, suas casas, a saúde, seus filhos, seus inventários, todos os governantes, todas as pessoas que estão com um processo, uma audiência, uma perícia, para fazer uma aposentadoria, todos os currículos de quem quer trabalhar, que quer trabalhar, arrumar um emprego, Senhor Jesus, para ganhar o pão de cada dia. Ó Senhor Jesus, abençoa todas as pessoas que levantam cedo para ir para os seus trabalhos, abençoa seus retornos, abençoa suas viagens, abençoa os retornos. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, abençoa minha família, abençoa minha casa, abençoa meus filhos, abençoa meus irmãos. Ó Senhor Jesus,
vai diante a cada um. Obrigada pelas orações, pela tua palavra, Senhor Jesus, de cada dia que nos dá os alimentos, Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Chegando no final do nosso programa, agradecendo a sua audiência, a sua companhia, e amanhã estaremos aqui no mesmo horário. Deus abençoe a vocês e até amanhã, se assim o Pai nos permitir. Amém.